Shalom, igreja. Hoje não tem microfoninho chique? Aqui? Poxa, o pessoal fica falando que eu gesticulo só um pouquinho, né? Daí eu fico pregando assim. O pessoal, vou tomar um cuidado extra, tá, gente? Vou tentar. Já descuidei, né? Irmãos, hoje nós vamos... Eu estava lendo alguns textos que eu tinha lido nas últimas semanas, e aí não era é o texto que a gente faz o acompanhamento da leitura da palavra, é o texto dessa semana mesmo, e aí eu estava observando o capítulo de Lucas 18, peço para que os irmãos abram, capítulo inteiro de Lucas 18, eu vou ser um pouco audacioso e vou ler o capítulo todo, a gente vai discutir um pouquinho o capítulo todo, né, porque uma coisa que eu tenho aprendido é que, na palavra de Deus, nada está fora do lugar. Não tem uma palavra, não tem uma vírgula, não tem um exemplo, uma orientação, uma exortação que não esteja lá por algum motivo especial que nasceu do coração de Deus. E eu estava reparando, aqui nesse momento, eu até li, se os irmãos quiserem depois ler alguns capítulos antes também, talvez desde o 16, Jesus está dando uma série de ensinamentos. É um momento da vida de Jesus que ele está ali, andando de cidade em cidade, e ministrando as pessoas ali. Algumas situações aconteciam, né? Alguém fazia uma pergunta, e aí Jesus respondia, ou então Deus... simplesmente ali Jesus começava a falar e ele começava a dar uma série de exemplos e uma série de parábolas, né, para exemplificar aspectos importantes acerca da lei, acerca da fé, né? E aqui no capítulo 18 de Lucas a gente tem 1, 2, eu não contei antes, 3, 4, 5 e 6. 6 histórias / parábolas que Jesus, ou que aconteceu ali com Jesus, ou que Jesus parou para contar. Num único capítulo, 6 temas, digamos, 6 histórias para a gente aprender. Normalmente a gente lê numa pregação, a gente prega ou a gente ouve uma pregação que isola um desses 6 trechos, né? E aí quando eu lia os 6 em sequência, eu comecei a observar, o Senhor foi me mostrando algumas correlações, né? E até mesmo um dos trechos que, enquanto a Jéssica falou, você vai ler o negócio inteiro mesmo? Aí eu falei, acho que não, logo eu. Né, eu vou demorar 3 horas falando isso daqui. Né, logo eu. Mas aí, então eu vou tirar esse trechinho daqui, esse eu vou deixar para um outro momento. E aí eu fui me esforçando ali, me preparando, e aí eu fui percebendo que eu não conseguia extrair um trecho ali. Senão, acho que talvez a mensagem não ia ficar completa. Então, vamos começar a ler. Glória a Deus porque a palavra dele é completa e o entendimento da sua palavra é completo e é para a nossa bênção, para nosso crescimento. Jesus começou dizendo a parábola da viúva e do juiz. Então contou a seguinte parábola. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava pedir justiça, dizendo, ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar uma sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Eu estou acompanhando a leitura de uma versão da Bíblia que chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu conferi esse texto todo com as outras versões. Eu achei que esse trecho tem uma linguagem bem interessante mesmo, né? Aqui, então, fala de um juiz. Em outras versões, colocam juiz iníquo, né? Que não pratica a equidade, que não pratica a justiça, né? Nessa versão, ele colocou um juiz que não teme a Deus nem respeita ninguém. É o juiz que só tinha naquele tempo, os de hoje não são assim, né? Aleluia. Mas é um juiz que não tinha temor nenhum a Deus, não tinha respeito a ninguém,
só legislava a favor próprio, provavelmente, apenas a causa que ia dar proeminência ou dinheiro. E uma viúva amolando ele ali não era interessante, mas ele resolveu atender a viúva pela insistência, né? Em outras palavras, eu vou atender ela para ela parar de me amolar, que é exatamente o que está escrito aqui. Eu não aguento mais essa viúva falando. Vou dar o que ela quer logo, para ter um pouco de paz. E aí o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Né? O que Jesus disse aqui: quando eu voltar, ele é o Filho do Homem, quando eu voltar, será que eu vou encontrar pessoas que, como essa viúva, sustentaram ali a sua petição, sustentaram ali em oração o seu pedido? Ou será que vocês vão desistir antes? É isso que Jesus disse aqui. O que fez aquela viúva conseguir o favor que ela queria foi a insistência. E ela conseguiu dobrar até um juiz iníquo. Imagina o nosso Senhor, que é movido por justiça. Não é que Deus vai julgar uma causa que não é justa, só porque a gente fica insistindo. Ele mesmo disse aqui: quanto mais o nosso Deus, que é justo. Ele é justo. Não adianta a gente ficar orando por causas injustas, esperando que pela insistência Deus vai atender. Mas nós estamos orando por algo que é justo, que está condizente com a palavra, que é a vontade de Deus para a gente. Aguarda, irmão, insiste, não para de orar. Insiste em orar. Se até o juiz iníquo ouve, imagina o nosso Deus, que é justo e fiel, né? Mas será que ele vai, quando chegar o momento dele entregar a nossa bênção, será que a gente ainda vai estar ali de joelho orando, ou a gente vai ter desistido? É isso que ele disse aqui. Será que vai ter fé ainda? Então aqui eu destaco como pontos principais dessa parábola a questão da insistência, né? A perseverança no nosso Deus, que é um Deus justo. Amém? O segundo trecho, né? O fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para aqueles que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque eu não sou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu tenho, tudo que eu ganho. Né? Parece bom esse cara aqui. Né? Ele também acha isso, aparentemente. Ele acha que ele é muito bom. Mas veja, olha como é que ele fez a oração. Graças eu te dou porque eu sou bom. Graças eu te dou porque eu faço tudo certinho. Né? Quem não conhece o contexto, os cobradores de impostos eram judeus que eram contratados por Roma para cobrar os impostos do seu próprio povo. E esse cobrador de impostos, tecnicamente, ele não tinha salário. Ele não recebia uma remuneração pelo trabalho. A remuneração dele era o extra que ele cobrava de impostos. Então, se o imposto era 100 dinheiros, ele cobrava 110, 10 era o salário dele. Né? Então, ele era muito mal visto pelo povo, como um traidor da nação, porque ele extorquia, tirava dinheiro do seu próprio povo para mandar para Roma. Né? Então, eles eram assim a escória dentre os judeus. Né? Então, ele falou: graças eu te dou, porque eu não sou como esse pecador aí. E aí, eu destaco aqui o quanto a confiança dele estava na sua própria força e não no Senhor. Ele estava dizendo: eu sou bom porque eu dou o dízimo. Eu sou bom porque eu jejuo. Eu sou bom porque eu oro. Eu. Né? Esse cara, ele não está pedindo pela graça de Deus. Se ele não está pedindo, ele não vai receber. A palavra diz que a gente não recebe porque a gente pede mal, porque a gente pede para nosso próprio deleite. A gente pede segundo o nosso próprio coração. Né? A gente às vezes pede, a gente às vezes ora, como esse cara que orou. Né? Muitos de nós, eu me enquadro inclusive nesse tópico, algo que o Senhor trabalha no meu coração, né? Porque
a gente cai muito facilmente na soberba, na arrogância, no orgulho. Não é se orgulhar, não, porque a nossa igreja, graças a Deus, isso. Não, porque a nossa igreja, porque o nosso ministério, porque a minha família. Espera aí, a minha família é uma bênção, sim, porque o Senhor me resgatou, o Senhor resgatou a minha esposa, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos agraciou com a Elisa e nos deu, e tem nos dado sabedoria e tem nos revelado da sua sabedoria, da sua palavra para ensiná-la. Né? Glória a Deus, porque o Senhor instrui os meus líderes, os meus pastores, né? Os líderes dessa igreja que me instruem e abençoam a minha vida, que investem joelho, oração na minha vida, e eu sou fruto do esforço do Senhor por meio de muitas mãos. Glória a Deus, porque Ele fez, não porque eu mereço, não pela minha mão. Né? E olha como aquele que era a escória estava orando. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Aquele que não praticava o jejum, talvez, não praticava o dízimo, ele olhou para o Senhor no seu coração, porque ele nem ousava levantar a cabeça, e falou: Deus me perdoa, porque eu sou pecador. Jesus terminou dizendo: afirmo a vocês que esse homem, e não o outro, ou seja, o último, o pecador, e não o fariseu, voltou para casa em paz com Deus, recebeu a graça. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilhar será engrandecido. Então, vamos juntando aqui, né? Nós falamos sobre a fé e sobre a insistência, mas é importante a gente manter a persistência na oração. Mas como tem sido a nossa oração? Eu tenho orado como um fariseu? Eu posso orar a vida toda. Eu não vou receber a graça, porque eu não estou pedindo. Se eu não sou pecador, eu não preciso de graça. Posso orar a vida toda por alguma coisa e talvez eu não receba, porque eu estou orando errado. O primeiro passo, então, é reconhecer que somos pecadores. Aí eu falo, até pedi autorização para a Elisa para dar ela de exemplo, porque essa semana a gente estava conversando com ela, não lembro como que aconteceu, e aí a Jéssica falou para ela: você, por acaso, pediu perdão hoje já? Aí ela fez assim, eu brinquei com ela: vou imitar a tua cara, posso? Ela falou: pode. Porque ela fez assim: hã? Ela estava no banheiro e olhou assim para mim: hã? Todo mundo já viu ela fazendo essa cara, ela é bem expressiva, né? Hã? Eu pequei? Eu pequei hoje? O que eu fiz hoje? Aí eu falei: você não pecou não, santa. Né? Então, olha, todo mundo, filha, todos nós pecamos. Todos nós erramos. Talvez uma desobediência, um momento que a gente pediu para você fazer e você não fez, ou que você desprezou o que a gente estava falando, uma mentira, algo que você escondeu, e a carinha dela foi entendendo, assim, né? E é por isso que a gente ora todas as noites pedindo perdão. Fala: mas eu não oro pedindo perdão. Eu falei: claro que ora. Você não ora lá no Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Outras versões que falam dívidas. O que é isso? É o nosso pecado. Senhor, perdoa o meu pecado. Toda noite tem que orar assim. Entendi. Desde aquele dia, ela está orando o Pai Nosso com entusiasmo, com uma força, né? Qualquer dia eu gravo para os irmãos verem. Hoje a gente levou ela no parquinho, ela estava ensinando as crianças lá: vocês sabiam que a gente peca o tempo todo? A gente precisa pedir perdão assim, ó, Pai Nosso. Aí ela cantou a música. Que ela é um pouquinho performática, né? Então, ela ensinou o Pai Nosso cantando para as crianças lá, né? Eu falei: alguma coisa deu certo, glória a Deus, né? E aí ela tem orado pedindo perdão, reconhecendo que é pecadora, né? Aleluia. Próximo trechinho. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham até mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como as crianças. Eu afirmo a vocês, e que isso é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Dois pontos que eu gosto de chamar a atenção aqui. Um deles, acho que é o ponto mais batido, né? Que nós temos que receber a palavra, receber a mensagem de Deus, o reino de Deus, com a inocência, a simplicidade de uma criança. Quando a criança confia num pai, quando a criança ouve uma mãe,
ela aceita o que a pessoa disser. Filha, faz isso porque eu estou mandando. Tá bom, pai. Porque ela conhece o pai. E ela recebe de forma simples. A gente tem que treinar isso nas crianças de hoje em dia, né? Antigamente as crianças eram mais obedientes, hoje elas são muito cheias de porquê. Mas, ou será que a gente não foi tão digno de confiança dela? Eita, né? Vamos pensar. Deixa essa para vocês pensarem em casa também. Não é o objetivo da palavra de hoje. Mas, como uma criança inocente, uma criança simplesmente ela aceita, ela recebe. Nós devemos ser assim, né? Quando foi relativamente simples quando a gente explicou a questão ali do pecado, a Elisa entendeu na hora e já começou a aplicar, né? A gente tem que ser assim, a gente tem que ter um coração puro, um coração simples diante do Senhor para receber o reino. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção aqui foi que as crianças estavam indo toda empolgada, Jesus, e os discípulos falando, opa, criança aqui não chega, vão importunar o mestre. E Jesus disse, deixa vir. E o que as crianças fizeram? Elas foram. Quantos de nós agiriam dessa forma? Quantos de nós, de repente, não agiria assim, estou indo lá, opa, não pode porque você não tem a estatura certa, você é muito criança, você ainda é muito imaturo, mas eu estou vindo com tanta sede para o altar, eu estava fazendo com tanta honestidade, tanta simplicidade, com tanta genuidade no nosso coração, aí alguém te deu uma barrada, aí falou, desculpa, pode fazer, agora eu não quero mais. Alguém já agiu assim? Você estava ali na inocência, na pureza de intenção, e ao menor percalço, não vou mais. Ou fica com medo, não, vamos dar outra bronca. Aquelas crianças não fizeram dessa forma. Jesus falou, pode vir, e elas foram. Isso é ser simples como uma criança. Quando a gente tem um objetivo, quando uma criança quer uma coisa, né? Quando a criança está com fome, ela vai comer. Ela vai fazer por onde? Né? Mas agora não é a hora, mas eu estou com fome. Por quê? Porque é um sentimento puro. Eu quero Deus. Não, mas aqui você não pode buscar desse jeito. Mas eu quero Deus. Como que eu posso fazer isso, então? Não, mas você é muito imaturo, você ainda não... Tá, então como é que eu adquiro essa maturidade para conhecer a Deus? Como é que eu continuo avançando em direção a Jesus? Porque Ele está me chamando, ó. Esse é o sentimento puro que tem que ter no coração da criança. E é isso que tem que mover a gente em oração. Né? A gente tem que agir como a viúva que lá insiste, mas com essa pureza de coração. Próximo trecho, moço rico, outro texto bastante trabalhado. Certo líder judeu perguntou a Jesus, bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chama de bom? Só Deus é bom, mas ninguém. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite teu pai e tua mãe. Aí o homem respondeu, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Mas aí quando Jesus ouviu isso, disse, falta então mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá as riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Né? Mais uma vez, a gente vê alguém que estava apoiado naquilo que é humano. Não, eu sou cumpridor da lei, eu sou cumpridor, eu tenho feito isso desde criancinha, eu sou que nem o fariseu lá, né? Eu sou puro, eu sou certinho. Você é tão certinho assim? Vamos ver onde está o teu coração mesmo. Abandona tudo o que você tem, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Vamos ver realmente onde está o coração dele. E onde estava? Estava nas riquezas. Então ele estava muito feliz cumprindo a lei, né? Porque isso, inclusive, estava gerando bênçãos. Cumprir a lei gera bênçãos. Ninguém está aqui para discutir isso, né? Cumprir a lei, cumprir aquilo que o Senhor deseja, os princípios bíblicos, vai trazer bênçãos para a gente, inclusive financeira, né? Mas você cumpre a lei, cumpre as vontades de Deus por causa da bênção financeira, então o teu coração está no dinheiro. Ou você cumpre porque o teu coração está em Deus. Você está cumprindo porque é a vontade dele e ponto. Né? Se cumprir a lei, como ele disse, isso tudo sempre tenho cumprido, estivesse com foco na vontade de Deus,
quando Jesus disse aquilo, ele tinha avançado, ele tinha obedecido. Né? Se o cumprimento da lei, se o cumprimento do que diz a Bíblia estiver no lugar certo, que é o amor pela vontade do nosso Deus, esses sacrifícios, deixar as coisas para trás não deveria ser tão difícil. E foi muito difícil para ele. Né? E vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo da agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode se salvar? Se é tão difícil assim, quem é que pode se salvar? Porque a pessoa quer ser rica e salva, né? Vamos combinar. Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. E aí esse trecho me pegou e acho que para mim fez um link desde o primeiro versículo. Né? Cumprir a lei é correto, adequado? Gera bênção? Sim, mas a lei também mostra, ela serve para mostrar o quão pecadores nós somos e incapazes de sermos corretos. É impossível para nós, na nossa unha, né, no nosso braço, na nossa força humana, cumprir tudo que está na palavra. Mas é no poder de Deus, foi por meio do sangue de Cristo, por meio da redenção fornecida por Cristo, que morreu na cruz por nós, que nós podemos cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. E quando nós recebemos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, como ele estava oportunizando aqui para aquele moço, me segue. Né? Quando nós recebemos isso, nós somos justificados, nós somos tornados justos. Né? Quando ele cumpriu a lei e nós estamos debaixo do sangue dele, nós somos cumpridores da lei. Não pela nossa força, como o fariseu acreditava, mas pela graça, pela misericórdia, como o cobrador de impostos entendeu. É pela graça, é pelo sangue, não é pela nossa força humana que nós vamos conseguir as coisas. E é nisso que está a fé. A nossa fé está no nosso braço, como estava do fariseu, do homem rico, ou a nossa fé está no nosso Senhor. Afirmo a vocês que isso é verdade. Isso é a verdade. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos nossa família e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes e filhos, receberá ainda na vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Aleluia. Aquele que conseguir entender isso e deixar essas coisas para trás. Não estou dizendo para abandonar literalmente, tá, irmãos? Ali Jesus tinha um propósito muito específico para aqueles discípulos, né, de acompanharem o seu ministério na terra. Mas quando ele está falando aqui para a gente, aquele que abandonar, aquele que deixar mãe, pai, filho, está dizendo, aquele que colocar o seu coração em mim e confiar em mim, inclusive essas coisas, receberá a vida eterna. Não vou abandonar a minha esposa, eu tenho um compromisso para com ela, eu jurei no altar, vou ficar com ela até que um de nós seja recolhido para o Senhor, e espero que seja juntinho, mas lá na frente, né? Porque eu fiz esse compromisso, eu não vou abandoná-la. Mas onde é que está a minha segurança? Eu quero a segurança da minha esposa, mas está no meu braço? Está no meu bolso? Está na minha carteira? Não, está no meu Senhor. Então, servir ao Senhor com zelo é mais importante do que servir a minha esposa. É que uma coisa puxa a outra. Servir ao Senhor com zelo e fazer a vontade dEle, né, me ensina como tratar a minha esposa, me ensina como me comportar nesse mundo. Mas não é aí que está a minha preocupação principal. Não deve estar. Né? Jesus anuncia outra vez a sua morte e ressurreição. Vou ler esse mais rapidinho. É o trecho que eu pensei, Jesus, será que eu preciso falar tudo? Né? Vai ficar longo o negócio. Mas se Deus colocou esse trecho aqui, tem uma razão. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e eles vão zombar dele, insultá-lo, cuspi-lo e bater nele, e depois o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Ele estava narrando o que ia acontecer com ele mesmo. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e não sabiam ainda o que Jesus estava falando. Então Jesus estava chegando perto de Jericó, e aconteceu que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola.
Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Disseram, é Jesus de Nazaré que está passando. E aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. O povo gosta, tem musiquinha que fala isso, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Mas, mano, pensa, no meio da multidão tinha um cego que ouviu falar que era Jesus, e ele começou a berrar. Ele se importou com o que iam dizer dele? Ele se importou? Meus fariseus devem estar por aí, eles vão me tirar daqui. Né? Ele não se importou, porque ele entendeu. Primeiro, olha como ele chamou, filho de Davi. Ou seja, ele sabia de quem se tratava Jesus. Ele sabia, porque a palavra tinha profetizado que da raiz de Davi viria o Salvador. Ele sabia do que ele estava falando. Então, ele sabendo quem era Jesus, ele sabendo o que Jesus podia fazer, ele gritou. Ele não tinha outra preocupação, não. Ele gritou, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam à frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Olha, fizeram igual fizeram com as crianças, né? Falaram, não, fica quieto, você está atrapalhando o ministério do mestre. Né? E assim como as crianças continuaram andando depois que Jesus falou, vem, ele também se posicionou. Ele soube se posicionar. A palavra diz, e ele gritava ainda mais, vocês querem me calar? Mas eu sei quem é Jesus, então eu vou gritar mais alto. Filho de Davi, tem pena de mim. Filho de Davi, tem pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? Jesus perguntou. Você acha que Jesus não sabia? É um cego que está gritando, tem misericórdia de mim. Acho que ele quer dinheiro. Não, ele quer ver. Né? Ele quer enxergar. Jesus conhecia todas as coisas, mas ele perguntou. Porque assim como a viúva, assim como os outros exemplos que a gente leu atrás, ele queria ouvir, o que você quer? E aí ele respondeu, Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. Outras versões dizem, vá, tua fé te curou. Né? No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse último trecho, irmãos, ele fecha esse capítulo perfeitamente. Primeiro, que ele gritou. Ele gritou, eu quero ver. Quão simbólico isso é, meus irmãos? Eu quero ver. Ele estava em trevas. Assim como nós estávamos em trevas um dia. Né? Talvez você que esteja vendo em casa ainda esteja em trevas. Então grita, eu quero ver. Grita para Jesus, eu quero ver. Se alguém falar para você, não, Jesus não se importa com você, não dê ouvidos, Jesus se importa. Seja como a viúva, seja como as crianças, seja como esse cego, insista, bate na porta e diga, Jesus, eu quero ver, me tira desse lugar de treva, me tira dessa escuridão, me leva para a tua luz. Eu quero ver. É o que aquele homem disse. E aí Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. Irmãos, permaneça em fé. Permaneça em fé. Não cai na cilada do diabo de dizer, você não é perfeito. Você não é digno de receber essa cura. Você não é digno de receber essa bênção. Digno eu não sou mesmo, porque eu sou pecador. Ai de mim que sou pecador. Mas o Senhor veio à terra pelos pecadores, não foi pelos sãos. Foi para aqueles que precisavam de cura, para aqueles que estavam em trevas, aqueles que precisavam enxergar. Ele veio por mim, que sou pecador, e ele veio por você, que é pecador. E ele disse, o que você quer? Então, irmãos, olha para Deus agora, olha para Deus essa noite e diz, o que você quer do Senhor? Né? Você pode apresentar para ele uma bênção específica, um pedido, mas essencialmente peça para o Senhor, Deus, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero estar na sua luz. Amém? E a palavra diz que, no mesmo instante, o homem começou a ver, porque assim como Jesus falou lá no comecinho, por acaso o nosso Deus, ele é esse juiz iníquo? Não, ele vai julgar e vai julgar depressa. Ele vai julgar e vai julgar depressa. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória, foi seguindo Jesus. Ele não foi como aquele homem rico
que não quis abrir mão das suas posses para seguir. No mesmo instante, ele tomou uma decisão e seguiu Jesus. Jesus nem precisou falar, me segue. Naquele instante, ele começou a ver e, dando glória, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Todos aqueles que estavam ali louvaram a Deus. Amém? Então louve a Deus agora com a sua palma, louve a Deus com a sua voz, porque Ele te tirou da escuridão e Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Persista, irmão, insista, bate na porta, porque Jesus quer abrir. Amém? Podemos encerrar? Alguém quer alguma oração específica nesse momento? Estou com uma dificuldade de encerrar agora. Às vezes a gente está desse lado aí está o Ale aqui em cima. Ô, meu irmão, Ale cantere baixar. E a gente fala, deu horário. Mas quando a gente está aqui em cima, realmente o tempo não passa e a gente quer mais. A gente quer mais. Então, vamos orar ao nosso Senhor para podermos encerrar esse culto também. Senhor Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, nós te damos graças pela salvação que o Senhor nos proporcionou por meio de Jesus Cristo. Nós te damos graças porque o Senhor nos alcançou quando ainda éramos e ainda somos pecadores. A Tua graça nos alcança, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, por meio de qual nós aprendemos a Tua vontade para poder cumpri-la. Mas obrigado também pela Tua graça que nos alcança quando não somos suficientes. Quando na nossa força humana nós não conseguimos cumpri-la, nós não conseguimos ser perfeitos, mas Jesus morreu por nós que somos imperfeitos e nós te damos graças por isso, Senhor. Obrigado pela Tua luz, obrigado porque o Senhor nos tirou de um lugar de trevas e escuridão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, inclusive, como pedir, como nos apresentar diante do Senhor para receber a bênção e alcançar a Tua graça. E abençoa agora os meus irmãos, Pai, que estão aqui ouvindo, os irmãos que estão online, Senhor, que eles também recebam da Sua graça, que a Tua luz alcance a vida deles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Aleluia.